Dando a realizar seus planos com segurança financeira e mais justiça social. Simule no app sem compromisso. Brasil, União e Reconstrução. 94,3 FM. Agora 10 horas e 22 minutos, destaque no nosso culturanews.net. A Feira Agroecológica da Unicentro já retomou as atividades em 2025. O projeto de extensão, que iniciou em 2009, reúnem atualmente 25 feirantes e oferece alimentos orgânicos, lanches e artesanatos. Toda a produção familiar será e é organizada sob o conceito da economia solidária. Tá tudo lá no nosso site para você saber os detalhes de todos que vão participar da feira. Essas e outras notícias você confere no culturanews.net, o site de notícias da Rádio Cultura. culturanews.net. Acesse e siga nas redes sociais. Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. Agora são 10 horas e 23 minutos. Bom dia para você que tá ligado com a gente aqui no Facebook também. O pessoal começa a assistir a nosso bate-papo ao vivo. As entrevistas do Culturando são sempre reproduzidas ali, né? E também você pode compartilhar depois. Você pode assistir, você pode compartilhar. Fica lá com a gente. Rádio Cultura Guarapuava no Facebook. Só digitar. Coloca lá no Facebook, Rádio Cultura Guarapuava. E aí você já vai assistir, poder nos assistir. Se não, ouça, manda lá 94,3, porque a gente vai ter um assunto muito bacana hoje. A Pastoral Familiar da Paróquia Bom Jesus vai realizar no sábado, dia 29 de março, o evento Chá das Mulheres. Um encontro para valorização da mulher à luz da fé. Mas a gente vai saber mais detalhes e eu não vou ficar falando aqui. Quem vai contar pra gente são duas convidadas maravilhosas aqui no Culturando. A Lucélia dos Santos, que é coordenadora da Pastoral Familiar da Bom Jesus. Lucélia, que bom que você tá aqui hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cési. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso primeiro chalá da Paróquia Bom Jesus. Fazia tempo que eu não proseava com você aqui no Culturando, né? Tempo, né, Cési? E com a gente também a Juliane Bortolanza, ela é coordenadora da dimensão pós-matrimonial da Pastoral Familiar da Bom Jesus. Juliane, que depois vai contar tudo sobre essa coordenação aí. Bom dia, seja bem-vinda no Culturando. Bom dia, Cési. Bom dia a todos os ouvintes. Também é muita alegria de estar participando hoje com você e falar, né, desse serviço que a gente presta, né, na comunidade. E é uma missão também, né, que a gente está sempre à disposição. Lu, várias vezes a gente já conversou aqui sobre os trabalhos da Pastoral Familiar como um todo, né? Mas eu queria que você... Porque, assim, a comunidade, ela precisa, principalmente a comunidade cristã, quando passa por alguma dificuldade, quando quer algum conselho, enfim, são tantas atribuições que vocês ajudam, e eu quero que você fale sobre isso, mas muitas vezes elas temem o acesso. Ah, mas eu não estou engajada ali. Como é que eu vou chegar na Lucélia e falar sobre alguma coisa que está acontecendo na minha casa? Enfim, eu queria que você contasse portas abertas para que está a Pastoral Familiar. A gente está falando aqui da Bom Jesus, mas... De um modo geral, todas as paróquias têm, todas as pastorais têm o mesmo objetivo e missão, né? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente, Cési. Então, a Pastoral Familiar ela é acessível a todos nós, né? A todos que nos procuram. Ela é organizada, então, ali, a Pastoral Familiar é organizada em pré-matrimônio, né? Então, existe um casal responsável hoje que coordena, vamos dizer assim, por essa dimensão do pré-matrimônio, que cuida, então... dos namorados, dos jovens, né? Vamos dizer assim, é uma evangelização que ela se dá desde a adolescência, hoje a gente diz assim que é desde o ventre materno até o dia que ela vai dizer o sim lá no altar, né? Dentro dessa dimensão, então, a gente contempla ali os encontros da catequese, né? Lá na Paróquia Bom Jesus, esse ano, a gente terá um encontro para namorados, né? Pensado aí também nesse público que ainda não constituiu a sua família, né? Mas que está nesse caminho aí de busca pela santidade, vamos dizer assim, né? Ou de formar uma família o mais próximo do plano de Deus que Deus planeja para todos nós.
Então, casou, disse o sim lá no altar, né? Participou de tudo isso, Sim. fez a catequese pré-matrimonial, que é acompanhada pelos agentes da pastoral familiar ali. Disse o sim, ela passa a ser cuidada pelo pós-matrimônio, que é o setor que a Juliane, que está aqui conosco hoje, entendi. cuida, né? Então, tudo aquilo que é pensado, encontros de casais que acontecem nas paróquias, né? O ano passado a gente teve em várias paróquias, ou para não dizer em todas, né? Houve um encontro de alianças. Esse encontro de alianças era um dia todo, ou sábado e domingo, ficava a critério de cada paróquia organizar a sua. Um dia falando sobre temas ali, sobre família, sobre os casais, né? As dificuldades dos casais. Então, esses são eventos aí que a gente deixa mais claro, e é claro que é muito maior do que tudo isso, né? Por exemplo, dentro do setor do pós, a gente também tem o retiro para casais, né? Este final de semana está sendo organizado, então, pelo decanato, pela coordenação do decanato, um retiro para casais. É o 51º retiro de casais. Então, temos lá confirmados 45 casais, né, Juliane? 45. 45 casais que se inscreveram, devem estar nesse momento aí preparando as malas, inclusive, né? Entra hoje 7 horas, né? Entra hoje às 19 horas, exatamente. Então, todas as paróquias se envolvem, vai 3 fichas desse retiro para cada uma das paróquias, e o setor do pós, então, vai ofertar ali, às vezes a gente já sabe de algum casal que está passando por alguma dificuldade, ou que tem a curiosidade, gostaria de conhecer mais e ter esse momento de maior profundidade e oração. Então, passe esse final de semana lá na Casa Líderes. Então, esses são, bem resumido assim, o trabalho do pós, né? Aí a gente tem os casos especiais. Os casos especiais, como o nome já diz, cuida de tudo aquilo que, vamos dizer assim, foge da regra, né? Não é bem esse o nome. Mas, então, mães solteiras, viúvos, né? Então, a pastoral cuida de todos de uma forma bem organizada, né? No setor casos especiais, lá na nossa paróquia também, esse ano, a gente está organizando aí já a notícia quentinha, né? Pensando em fazer um café com um bom pastor, né? Esse café com um bom pastor, a gente vai convidar, então, pessoas que são viúvas, mães solteiras, que estão nessa qualidade ali, vamos dizer assim, né? A gente vai também divulgar e tudo mais, e vai ter uma programação bem especial para essas pessoas também, né? Porque, às vezes, principalmente as mulheres viúvas, né? Os homens já ficam, às vezes, mais quietinhos, mas as mulheres, às vezes, a gente vê, e lá na nossa paróquia a gente tem uma curiosidade que no nosso grupo da Pastoral Familiar, a gente tem duas viúvas, temos 2 viúvas e temos uma pessoa que é separada, vive a castidade, né, que participa lá com a gente. Então, a gente tem essa graça de poder participar também com essa peculiaridade, vamos dizer assim, né? E a gente também tem o setor defesa da vida, né? Por isso que quando sai aí algumas questões que são ligadas a aborto, a gente também se manifesta, né? Porque a gente também tem esse cuidado, esse estudo, esse olhar aí para essa vida nascente, né? Desde a sua concepção até a sua morte natural. É assim que a gente aprende dentro da pastoral familiar, né? Quanto ao acesso, assim, a pessoa está com problema, o casal está com problema, e agora? Como é que eu faço, né? Como que eu vou chegar na Lucélia? Eu nem conheço a Lucélia, como é que eu vou chegar lá e dizer para ela que eu estou com problema no meu relacionamento, né? Claro que isso não impede, ela pode chegar com certeza, a gente está lá. Nós nos reunimos toda quinta-feira, então iniciamos com a Santa Missa às 19h30 e após a missa a nossa reunião, nosso encontro. Mas normalmente as pessoas chegam para nós através dos padres, né? Então, teve casais que a gente acompanhou, que estavam passando por momentos de dificuldade, e a gente faz um acompanhamento ali, uma conversa, né, com esses casais, e normalmente chega então através do padre, né? Ou ele, ou ela, ou às vezes até mesmo os dois, né? Olha, a gente está passando por isso e tudo mais, e chega até o frei, e aí o frei pergunta se a pessoa gostaria de passar por esse acompanhamento, conhecer melhor a pastoral familiar. E é dessa forma que chegam, então, alguns casais e algumas situações aí que a gente consegue ajudar. Fora esses eventos de organização que a gente faz, então também tem esse cuidado aí com as pessoas que precisam. Porque a gente fala hoje em dia de relacionamentos tão desprendidos, né? A falta, porque a importância que a igreja tem nos relacionamentos é absurda. É grande demais, porque existem muitos relacionamentos sem orientação. Essa orientação que vocês fazem desde o início, no namoro, né, de explicar para os jovens como funciona, como é que deve andar, porque a gente vê hoje não deu certo,
vai para outro, não insiste, não melhora, simplesmente parece tudo descartável. Vocês veem isso, claro, vocês são jovens ainda para falar isso, mas parece-me que a falta de comprometimento em relacionamentos, quando não tem uma boa orientação, torna-se muito descartável. Exatamente, Cési. Até foi uma, vamos dizer assim, uma grande briga ali no início, em 2017, quando estávamos então na coordenação do decanato, veio a proposta de implantar a catequese pré-matrimonial, principalmente aqui no Decanato Centro, que era a nossa alçada na época, né? E a gente teve resistência por parte dos padres, porque era algo novo e não se entendia muito bem. E assim, como que vamos conseguir, se os noivos às vezes ficam enrolando para casar, vamos dizer assim, porque tinha que passar um sábado e um domingo lá, o dia todo, né, ouvindo, sentados lá e tudo mais. E aí imagina, a proposta na época eram 12 encontros, né, iniciais, 11 ou 12 encontros era o primeiro material, né. Após ele passou uma reformulação e foi para 13 encontros. Então, nossa, como assim 12 encontros? As pessoas, ninguém mais vai querer casar, quem que vai querer ficar fazendo catequese, né? E aconteceu, né? Aos poucos, assim, foram se abrindo e tudo mais, e foi se vendo a importância, e a gente teve um resultado muito gratificante com essa catequese pré-matrimonial. Porque hoje, boa parte dos casais, quando se comprometem em fazer a catequese bem feita, já digo assim, né? Que ela está comprometida e que ela quer entender o que significa aquilo, ela sai de lá também transformada, vamos dizer assim, né? Acho que essa é a palavra. Às vezes chegou assim, amarrado ali, porque não queria, mas era obrigado porque quer casar na igreja, então chegou ali amarrado, né? E às vezes a pessoa sai dali e se encanta, né, com o movimento. Por quê? São temas que são muito pertinentes aos casais, né? Sim. E hoje, felizmente ou infelizmente, né, a maioria já convive junto. Ela não passa pela fase do namoro, ela não passa pela fase da castidade, do namoro santo. Tão importante. Talvez por isso que seja tão descartável, tão rápido, desvalorizada muitas vezes. É claro que não estamos aqui falando generalizando de maneira nenhuma, mas existe essa necessidade de acelerar tudo, e o caminho melhor seria não pular etapas, né, Lucélia? Pular etapas, exatamente. Então, hoje, os casais que saem ali comprometidos e entendem, ao passar dos encontros, eles vão entendendo o verdadeiro sentido do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio é muito diferente do que se prega um mundão aí afora, né? Então, ele tem valores, tem princípios, tem o porquê da gente fazer tudo isso. E eu penso que se a gente se denomina católico, a gente tem o compromisso e o dever de ter esse entendimento, né? E conhecer melhor a nossa doutrina da Igreja Católica. Sim. Não é um caminho fácil, claro que não, né? Eu brinco assim que o caminho de conversão, ele acontece aos poucos. E ele é desafiador, né? Porque a gente tá no caminho, quando você busca entender melhor qual é o propósito de Deus para nossa família, os desafios vêm. E muitas vezes, muitos desistem pelo caminho, né? Uhum. E vou falar aqui por nós, né? Eu também tenho, eu tenho 15 anos de matrimônio na igreja, né? Também tive uma vida marital antes, pulei etapas, né? 15 anos mas, já? Enfim, 15 anos. Poxa! Mas, assim, o importante é que a gente tenha essa consciência. E mesmo que você caia, você, né, tenha suas dificuldades, você entenda que Deus é Salvador e Ele está ali de braços abertos para que você recomece, né? Para isso tem o sacramento da confissão aí que nos auxilia, né? E com essa implantação da catequese, muitos casais voltaram para a pastoral familiar. Uhum. Então, hoje, acho que lá dentro da Paróquia Bom Jesus, a gente tem uns 5 casais que voltaram da catequese, a gente já tem uns 5 casais. A gente tem um retorno bem bonito. Os casais vão, fazem a catequese, e é como a Lu diz, eles chegam, né, com aquela, 12, 13 encontros, né, principalmente os rapazes. Aí, quando eles vão e fazem o caminho, 13 encontros, eles querem continuar. Porque eles são bem acolhidos, né? Até agora. Porque vê que aquilo lá é favorável, é por eles, é pelo amor deles, não é? Isso, essa construção, né? E também é você estar amparado, você ter esse suporte da igreja, de uma família, porque é uma grande família pastoral familiar. Sim. Né? Um ali se apoia, um casal se apoia no outro, né? Todos nós temos dificuldades, né? Porque a gente está na igreja, está participando da pastoral, que a gente não tem, nós temos muitas dificuldades, e eu sempre falo, os que estão na pastoral são os que mais precisam.
Sim, e são pessoas. É o que você falou, todos temos dificuldades. O que muda é por onde eu vou pedir ajuda. E mais pedir ajuda, porque tem pessoas que não pedem ajuda. Casais que se frustram no silêncio, né? Pessoas que se frustram de várias formas ali. E o ideal é que realmente que no começo percebe que não está dando certo, por que não buscar uma ajuda? Por que não procurar saber o que está acontecendo? Né? Não ter um bom diálogo? Porque eu acho que a base do casamento... Eu não sou casada, não estou aqui para falar uma coisa que eu desconheço. Não sou casada, não sou juntada, não sou nada. Escolhi essa vida, porque a vida de ser solteira, e assim vou continuar. Mas eu sei que a base não é só amor. Tem muita coisa nessa base, não é, meninas? A base, talvez, vejo pelos casais, e tenho na minha família, os meus irmãos são muito bem casados, vejo o casamento de ambos, são 2 homens que são casados com mulheres maravilhosas, e outra, eu vejo neles algumas coisas do tipo amor muito, respeito demais, cumplicidade demais. Eu acho que tem muita coisa. E fé, porque eu vejo em ambos também ali uma dedicação para o momento da igreja, o momento de rezar. Eu tenho um irmão que reza a Bíblia com um filhinho de 1 ano e 4 meses, junto com a esposa, pelo menos uma vez por semana que eles conseguem se reunir. Então eu vejo isso e falo, tá aí, ó, não é só amor. Ninguém vive só de amor. Tô certa? Muito certo. Mesmo não sendo casada, eu imagino, porque eu vejo os casamentos que dão certo. Respeito, eu acho que é muito importante também, né? Exatamente. Eu acho que quando não tem o respeito, o amor foge pela janela, né? Foge, né? Não tem como assim, você amar né? uma pessoa que te desrespeita. O amor acaba, ou aí, enfim. Eu penso assim que quando a gente tá dentro de um grupo, né, até às vezes as pessoas falam, nossa, mas você vive na igreja, porque aí você se envolve que nem a gente tá na coordenação, né, Ju? Então, tem os eventos, tem as coisas que a gente participa, tem a preparação pro retiro, né? São ali 4, 5 adorações semanais que a gente faz em preparação pro retiro. Então, tudo isso exige também da gente, né? E as pessoas dizem, vocês estão lá, ficam arrotando santidade, né? Como eu já ouvi por aí, né? E não é assim, né? Na verdade, nós que estamos ali dentro, eu acho que a gente só teve a percepção de que a gente precisa de ajuda. Então, quem que vai procurar o médico? Quem procura o médico é quem sabe que está doente, quem tomou consciência. Opa, não estou bem, preciso de ajuda. Sim. E para onde que você vai? Para buscar o remédio, né? Buscar a ajuda. E nós que estamos ali, a gente sabe que o remédio é Jesus. Então, a gente quer estar mais próximo possível deste remédio, né? E ali, a gente vai passando por vários tratamentos, né? E eu digo que a pastoral familiar, os nossos encontros, a forma com que é conduzida, ela vai trazendo um crescimento pra gente. Então, às vezes a gente chega lá cru e continua cru por muito tempo, né? Porque também depende da gente esse crescimento, essa busca espiritual, esse amadurecimento, né? E é uma constante. Então, quanto mais você tá ali, mais você aprende, mais você quer buscar, né? Aquele caminho, né? E não é um caminho fácil, porque quando a gente define, a gente decide ir pelo caminho de Deus, meu Deus, quanta pedra aparece nesse lugar, não é verdade? Às vezes você fala, meu Deus, jura mesmo que eu tenho que passar por isso? Mas eu tô aqui, ó, eu tô entregue, eu tô dizendo que quero servir a Deus, e a gente sempre passa por momentos de perrengue, digamos assim. E é aí que a gente demonstra a nossa fé e a nossa escolha? É aí que a gente confirma, Lucélia? Exatamente, né? Tem um ditado até de um grande amigo nosso que ele sempre fala assim, a árvore que mais leva pancadas é aquela que produz, né? Aquela que não produz, que não tem frutos, ninguém quer ela, né? Ela quer aquela que dá frutos, né? E os encontros da catequese pré-matrimonial, voltando um pouquinho, é uma das formas de pensar sobre isso. Porque ali, a forma com que é abordado os temas, com que se conduz os temas, leva as pessoas a uma reflexão. Então, eu e meu esposo já participamos de várias catequeses, vários grupos de catequese. E em muitos momentos, para não dizer quase que em todas as turmas que a gente assumiu, vários momentos a gente saiu do encontro da catequese, mesmo ali, nós temos 15 anos de casado e 22 de convivência, desde que a gente começou a namorar, nasceram namorando, então, né? Quase isso. É quase isso. E aí, a gente pensava, nossa, a gente nunca falou sobre isso, né? Então, às vezes... Sempre tem uma coisa. Às vezes, o próprio testemunho dos casais que ali estão nos fazem crescer. Né? Nos fazem pensar coisas que a gente não pensou e não viu. Olha, a gente tá falhando nisso, nesse relacionamento. Uhum. Então, é uma troca mútua,
Deus é maravilhoso, né? Porque ele nos proporciona isso, o crescer com o outro, né? Então, a catequese não é uma pessoa que está lá na frente e sabe tudo e está falando para os outros. Não, é um crescimento no total, né? E, claro, após o casamento, aí a gente está ainda em preparação, ali tem um material também que a gente vai trabalhar com os casais, né? Com os recém-casados. E é um material parecido com o da catequese, né, Ju? Um material muito rico. E com a graça de Deus, lá na nossa paróquia, na Bom Jesus, a gente tem um apoio muito legal do nosso frei, né? Ah, maravilhoso. Então, ele pediu pra gente criar um grupão, ele quer visitar esses casais que casaram, né? E isso contribui muito para a pastoral familiar, venha somar. Porque, claro que a gente tá lá, a gente se desdobra para agradar, para fazer momentos e tudo mais, mas o apoio dos padres, né, dos freis que conduzem aí é fundamental. E nós estamos bem servidos, graças a Deus, aqui de freis e padres na nossa cidade. Meninas, eu vou pedir exatamente 1 minuto e meio de intervalo, é rapidinho, a gente vai voltar falando do chá. Quero saber, mulherada. E você pode acompanhar a gente pelo Facebook, é rapidinho, eu já volto. Você está ouvindo Culturando, com Cési Maciel. Todo dia, Cultura FM. Torcedor guerreiro, a sua presença é fundamental no Joaquinzão. E mais fundamental ainda é você jogar junto com o CAD. Seja sócio torcedor, fortaleça nosso time e garanta ingressos e benefícios exclusivos. Com parcelas mensais a partir de R$35, você faz parte dessa história. Consulte, jogue junto. Mais detalhes em nosso site cadfutsal.com.br ou pelo WhatsApp 42-98403-2340. Vamos juntos! Somos o CAD! Na Cidade dos Lagos, estamos desenvolvendo escolas e universidades que formam líderes para o futuro. Estamos formando um polo de desenvolvimento, com universidade e escolas internacionais, parque tecnológico com muitas possibilidades voltadas à inovação e tecnologia. Viver no bairro Cidade dos Lagos é ter a oportunidade de evoluir e se preparar para um futuro brilhante. Aqui a educação é nosso pilar de desenvolvimento. A credibilidade constrói a nossa audiência. Cada vez mais e mais cidadãos que buscam a verdade dos fatos se tornam nossos ouvintes. E a Rádio Cultura, o melhor veículo de comunicação para anunciar a sua marca, serviço ou produto. Cultura FM. Credibilidade em tudo que faz. 94,3 FM. Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Agora 10 horas e 44 minutos, a gente tá batendo um papo aqui com as meninas, a Lucélia e a Juliane, elas são da Pastoral Familiar da Bom Jesus. Ô Ju, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim, claro que a Lucélia explicou pra gente, mas dimensão pós-matrimonial, fala um pouquinho desse teu trabalho. Então, na dimensão pós-matrimonial, a gente trabalha com os recém-casados. Então, depois que eles foram lá, disseram o sim, né? Fala-se ali para acompanhar os casais até 5 anos depois do matrimônio, né? Mas o pós se estende a todos os casados, né? E dentro da nossa pastoral, então, nós temos da pastoral familiar, então, ela traz o itinerário dos recém-casados, com também 12 encontros, e com os temas diálogo, sexualidade, são os temas já tratados lá no na catequese pré-matrimonial, mas com outro olhar. Aí com olhar de vivência. Casados, de vivência, isso. E assim, quantos de nós, como a Lu disse, a gente não teve essa formação, essa preparação quando foi casar. Eu, quando casei, era aquele encontrão de sábado e domingo. Foi muito rápido. Aí você senta ali, né, maçante, é cansativo, você guarda muita pouca coisa. Uhum. Então, ali já no pré, você já aproveita mais, porque você tem uma semana para refletir, pensar, conversar ali, né, com o noivo. E aí, depois, casou, às vezes pode dar aquela esfriada. Né? Esquece dos temas, dá aquela volta naquela rotina e tal. Então, porque a rotina, ela existe, gente. Eu imagino aqui, mas aí o que eu falo, não é o casamento.
conviver não é uma tarefa tão fácil assim. Conviver com qualquer pessoa, a convivência, né? Porque a gente precisa entender que todas as pessoas têm a sua individualidade também, mesmo que seja ali um companheirismo, acho que aquele respeito que a gente falou. Então, a convivência, ela pode ser surpreendente também, né, Juliane? Pra bom ou pra não bom também, né? Isso. Inclusive, os namorados, né? Quando é namorado, está ali, é todo um cuidado com o outro, né? Você se prepara para ir ver o namorado, fica esperando o horário, né? O sábado, domingo, ou o tempo ali, você sempre está ali bonita, perfeitinha para encontrar o namorado e ele também cheiroso, bonito, né? Aí depois, na convivência, né? Cai naquela rotina. Dá uma relaxadinha. Dá aquela relaxadinha, mulher descabelada, homem. Então... e é o normal, né? Nós somos seres humanos, a gente tem a nossa... É assim mesmo. No entanto, a gente precisa sempre estar, né, cuidando. E aí, depois do matrimônio, a gente precisa fazer essa volta. Voltar para casa, vamos dizer assim, porque cai nessa rotina e é muito difícil você parar e realmente olhar para isso. E aí, quando você vem, né, por exemplo, numa pastoral, em algum movimento que trabalha, que tem esse olhar para a família, para o casal, aí você consegue, aí você é instigado, né, a pensar, a refletir como que está a sua relação. Inclusive, como você falou, o ponto assim, muito importante na relação é o diálogo. E é muito difícil. Eu não tenho um diálogo 100%, com certeza outros casais não têm, mas é uma busca, a gente precisa estar melhorando e olhando para isso, querer olhar. O ideal é sempre conversar, né? Não deixar encher o copo, né? Porque aí explode, ou aquela sensação de, deixa, depois eu falo. Acho que o ideal é já ir falando alguma coisa, até para se adaptar, né, Lucélia? Quanto tempo de casado, Ju, você tem? 19 anos esse ano. Então, vocês estão mais ou menos ali, a Lu tem 15 anos de casado. É claro que eu não acredito que tenha receita para casamento. Às vezes a gente vê, né, casais fazendo as bodas de ouro. É tão bonito isso. Aí sempre as pessoas perguntam, qual o segredo para esse... Não existe segredo. Eu acho que existe uma boa convivência e cada um da maneira com que pode ir levando o dia a dia, não é? Exatamente. Até porque as personalidades são diferentes, né? Tudo. O individual de cada um é diferente, então não tem como ter uma receita de bolo, né? É claro que você estar dentro de uma pastoral, de um movimento, que é importante a gente deixar claro isso aqui também, né? Então, porque vamos pensar assim, na Paróquia Bom Jesus acontecem 3 turmas de catequese no ano, né? Por que não voltam todos os casais? Porque nem todos têm aquele querigma da pastoral familiar, nem todos vão se identificar com aquele movimento. Porque é a individualidade, é a personalidade de cada um, é a rotina de cada um. Então, muitos vão para o cursilho, vão para acampamento, vão, às vezes, somente ir lá fritar pastel, né? Porque é um trabalho também necessário, né? Não faz parte de um movimento, vamos dizer assim, mas é necessário para se manter uma paróquia, né? Para que as coisas fluam. Então, cada um vai ter uma identificação diferente, né? E assim também é no casamento. Mas eu penso que quando você está inserido ali, você está mais próximo do remédio, é muito mais fácil de você entender o seu tratamento, né? Aí a gente poderia... por aqui. A gente poderia pensar em falar na questão das virtudes, né? Que é uma coisa que a gente vai também abordar no tema do chá já, né? As virtudes são o caminho que Deus pensou para nós, né? São a forma com que a gente conseguiria chegar o mais próximo possível daquilo que Deus pensa para cada um de nós. E não só enquanto casal, mas enquanto pessoa. Porque quando você cresce como pessoa, eu penso que fica um pouco mais fácil a convivência, né? O doar-se, o pensar em modelos de perfeição de casamento, a gente tem em São José e Maria, né? É isso. Porque modelo melhor Sim. do que esse a seguir. Sim. Então, nós aqui, eu e meu esposo, não somos modelo para ninguém, né? A Juliane e seu esposo não é modelo para ninguém, né? Mas a gente precisa olhar naquele modelo de santidade. Eles, sim, né? São um modelo de santidade e é a partir deles que a gente precisa desenvolver essas virtudes, né? E se a gente for estudar a vida tanto de Nossa Senhora quanto de São José, é um caminho muito bonito. É um caminho difícil, mas é bonito, né? Essa busca por esse caminho, às vezes muitos ficam pelo caminho.
Ficam. Mas faz parte do processo, né? Faz Então, parte do processo, mas a igreja tem que estar presente sempre. Exatamente. Chá das Mulheres, sábado, dia 29 de março. Aniversário da capital, Curitiba. Não é essa data, aniversário da minha avó, que já morreu há muito tempo, mas esse dia 29 de março é uma data que eu guardo com muito carinho e vai ser muito especial, então. Vamos falar sobre esse chá? Então, será dia 29, a partir das 14h30. Nós estamos preparando lá com muita alegria. O tema do chá será Sabedoria Feminina, o brilho da mulher na luz da fé. Então, é um tema bem instigante também, né? Nós temos 2 convidadas especiais, que é a Jaqueline, a psicóloga, e a Maquele, que vai falar sobre a sabedoria, né? Exato. Então, brindes, ganhamos muitos brindes, binguinhos, vamos fazer binguinhos, vai ser uma tarde bem divertida. Então, a fé, a evangelização, claro, em primeiro lugar, e a diversão. Qual que é a intenção desse chá? Por que ele está sendo realizado? A intenção é a evangelização e também, né, essa partilha, né? As mulheres gostam de estar juntas. E aí, mulheres que têm o mesmo objetivo. Então, são mulheres que buscam uma palavra, a fé, né? A fé, principalmente, a motivação. A busca pela convivência também com pessoas que pensam da mesma forma, né? Então, trabalhar à luz da fé hoje num mundo onde pouco se fala de religião, né? E a gente pode acompanhar aí nas redes sociais que quando a gente se posiciona com a verdadeira posição da Igreja Católica, principalmente, a gente muitas vezes é atacado, né? E então entender esse posicionamento, buscar pessoas que pensam iguais, e não é aqui que a Igreja Católica ela discrimina, não é isso, né? Ninguém é obrigado a estar aqui dentro, mas se você se diz católico e se você quer fazer parte dessa grande igreja mãe, você precisa entender que aqui tem princípios, tem, né? E é um caminho que nos leva somente para coisas boas, nos leva a Jesus, né? Então, o objetivo de trazer essas mulheres para fazer essa reflexão, eu acho que é instigar também um pouquinho, né? Parar para pensar nos seus relacionamentos, nas suas virtudes, como que eu tô sendo como mãe, como que eu tô sendo como esposa, como que eu tô sendo como amiga, como que eu tô sendo paroquiana da Bom Jesus ou de qualquer igreja que seja, né? Ou se não tô, por que que não estou, né? Então, trazer para essa tarde essas mulheres vai ser enxergar um pouquinho sobre isso também, né? Temos a psicóloga, a professora Jaqueline, né? Foi minha professora na faculdade. Uma pessoa muito dinâmica, né, Ju? Então, ela vai cantar pra gente, ela toca violão. Então, vai ser uma tarde bem animada aí, à luz da fé. Que delícia! Como adquirir os convites? Temos convites ainda, já estão esgotando, né, Juliane? Já estamos com poucas unidades de convite, mas tem com a gente da Pastoral Familiar da Paróquia Bom Jesus. Deixamos também alguns bloquinhos lá na paróquia, então podem ser adquiridos por lá. E é isso, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Paróquia Bom Jesus, eles entrarão em contato conosco. Que delícia, chá das mulheres, e a mulherada gosta demais. Lu, que delícia falar com você, viu? Acho que deu uma paz no coração de muitas mulheres aí que de repente estão passando por algum momento difícil em casa e que escutou você dizer que nada, que não é impossível, a gente passa por, é a vida, somos humanos, todos temos defeitos, temos as nossas virtudes, porque eu acho que eu comecei abrindo o programa hoje falando sobre virtudes, sobre a gente pensar positivo, sobre tentar, né, eliminar o que é ruim de perto da gente. Eu acho que você traz aí uma esperança com essa pastoral linda que vocês estão coordenando. Obrigada por ter vindo, um grande abraço à sua família, ao seu marido, que várias vezes esteve conosco junto contigo aqui, e que seja um sucesso e que as pessoas possam contar sempre com vocês. Isso mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pessoal que nos ouviu, né? Se tiverem curiosidade de conhecer, procurem a paróquia de vocês ou procurem a Paróquia Bom Jesus, que estaremos por lá, né, Juliane? E com certeza vamos esperar todo mundo com braços abertos. E quem tiver interesse no convite, procura a paróquia ou se conhece alguém da Pastoral Familiar Bom Jesus, também terá convites para vender. Maravilha. Juliane, obrigada também por ter vindo. Que você seja muito feliz com a sua família também, que seu esposo, 19 anos casado, olha só, e que
Continue sempre abençoada. O Frei Hernani maravilhoso, um grande abraço. O Frei Hernani, na verdade, é sócio aqui do Culturando, né? É o nosso parceiro, Bom Jesus, sempre tá com a gente sempre tá em parceria com essa paróquia linda, que fica bem perto da minha casa, inclusive. Olha só, mais uma paroquiana aí, Juliana. Tá bem por ali. Ju, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. E eu só posso dizer, venham, né? Venham participar do chá, vai ser bem legal. Venham conhecer, né? Procurem nas suas paróquias a pastoral familiar. E, se precisando, a gente sempre está de braços abertos, como disse a Lu. Mas sempre mesmo, é isso. Obrigada, meninas. Hoje, então, conversamos com a Lucélia dos Santos e a Juliane Bortolanza, elas trazendo pra gente um pouquinho da pastoral familiar da paróquia Bom Jesus. Mas quando a gente fala em paróquia, aliás, em pastoral familiar, a gente, né, tudo aquilo que as meninas falaram aqui, elas têm o mesmo objetivo, têm os mesmos princípios, e que seja realmente de muita paz para todas as famílias e que vocês possam contar com todas as pastorais familiares que temos na nossa diocese. Eu vou para o intervalo, claro. Posso só fazer um convite aqui claro. especial? Então, os brindes que a gente conseguiu lá para o Chá das Mulheres, que a gente vai fazer em forma de sorteio e binguinho e tudo mais, são todas doações. Então, se alguém aqui estiver nos ouvindo e quiser contribuir, né, com as doações, a gente vai fazer um momento ali de divulgação de todas as empresas que já compartilharam conosco, a graça de Deus. A providência divina não falha mesmo, né? A gente conseguiu muitos brindes, mas doação é sempre bem-vinda. Então, se alguém estiver aqui nos ouvindo e gostaria de nos ajudar, nos procure lá na paróquia, que com certeza será muito bem-vinda a sua doação. E aí, em troca, faremos aí a divulgação, né, dos nomes de todo mundo que contribuiu. Maravilha, providência divina nunca falha mesmo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Tem mais notícias de igreja para você aqui no Culturando. Você está ouvindo Culturando com Cési Maciel. 94,3